São 2 da manhã, a casa está quieta, você está deitado olhando para o teto tentando dormir, mas a sua mente decide abrir uma cena antiga sem pedir licença. Aquela traição, aquele erro que custou caro, aquela humilhação que você engoliu calado para não criar confusão. Você fecha os olhos com força, muda de posição, tenta expulsar o pensamento e a pergunta volta pesada: por que eu não consigo simplesmente esquecer isso? Talvez alguém já tenha chamado isso de rancor. Talvez até você já tenha acreditado que existe algo errado por ainda lembrar. Mas isso não é falta de superação, é dor sem direção. O problema não é lembrar, é tentar aplicar amnésia emocional onde deveria existir filtro de proteção. Porque algumas lembranças não vieram para morar no centro da sua vida. Elas vieram para ensinar você a não entregar sua casa de novo para quem não sabe guardar a chave. Hoje eu quero te mostrar, primeiro, por que esquecer não é o mesmo que curar. Segundo, por que a sua mente recicla certas cenas. E por fim, como transformar o passado em critério sem transformar todo mundo em ameaça. Existe uma dor muito específica em lembrar de algo que os outros acham que você já deveria ter superado. Porque por fora a vida continua. Você trabalha, responde mensagens, sorri em reuniões, mas por dentro uma parte sua continua em vigilância. Você mede palavras, observa tom de voz, repara em demora de resposta, entra num ambiente e faz uma varredura silenciosa de quem pode te ferir. Você conhece alguém interessante e em vez de sentir leveza, sente uma sirene. Cuidado, vai acontecer de novo. Não se entregue. E o mais confuso é que muitas vezes o gatilho de hoje é pequeno. Uma mensagem seca, um olhar diferente, um atraso, uma crítica, um silêncio. Mas a reação vem grande, porque você não está respondendo só ao presente, você está respondendo a um eco de uma dor antiga. A pessoa demora meia hora para te responder e você sente como se tivesse sido abandonado outra vez. Alguém corrige uma entrega no seu trabalho e sua memória traz de volta aquele dia em que você foi descartado depois de ter dado tudo. Alguém levanta a voz numa conversa e você não ouve só a voz dessa pessoa, você ouve a voz de quem um dia te diminuiu. É por isso que conselhos como deixe isso para trás machucam tanto. Porque para quem não carrega a cena parecem simples, para quem carrega soam como uma ordem quase impossível. Tentar esquecer a dor à força é como desligar um alarme sem procurar de onde vem a fumaça. Por alguns minutos o barulho para, você até sente alívio, mas o problema continua dentro da casa. E quando a fumaça aumenta, você não entende por que está sem ar. É isso que acontece quando você tenta silenciar uma lembrança sem escutar o aviso que ela carrega. A memória não volta para te torturar, ela volta porque existe uma parte sua tentando dizer: olhe melhor antes de entregar acesso de novo. Você não precisa fingir que nada aconteceu, precisa parar de chamar de fraqueza aquilo que por muito tempo foi tentativa de sobrevivência. O passado vira prisão quando você não sabe o que fazer com ele, mas pode virar proteção quando você aprende a extrair direção. O problema não é que você lembra demais, é que você ainda não separou lembrança de comando. A lembrança informa, o comando decide. Quando a dor antiga assume o comando, ela transforma toda semelhança em sentença, todo silêncio vira abandono, toda crítica vira rejeição, toda distância vira ameaça. E você começa a viver com a armadura sempre levantada. Só que por um lado a armadura protege do golpe, mas por outro também pede abraço. A sabedoria que atravessa gerações diz que a pessoa prudente percebe o perigo e se protege, enquanto a ingênua segue em frente e sofre as consequências. A sabedoria não elogia a ingenuidade, também não manda você viver com medo, ela ensina prudência. E prudência é observar antes de entregar acesso. A pessoa que você era antes da ferida talvez não exista mais do mesmo jeito. Tentar voltar a ser exatamente quem você era pode prolongar a dor. Você não precisa recuperar a inocência perdida, precisa amadurecer o critério. A ferida não precisa virar identidade, mas a lição precisa virar discernimento. Pense num triângulo. Numa ponta está a dor antiga, na outra o gatilho de hoje e no alto a sua reação. Você passa a vida tentando cortar a dor antiga, mas talvez o caminho seja outro. Talvez seja olhar para o gatilho de hoje e perguntar: o que aconteceu agora? O que isso acordou em mim? Que resposta combina com a pessoa que eu estou me tornando? Essa pausa separa fato, ferida e escolha. Fato é o que aconteceu, ferida é o que foi ativado, escolha é o que você faz sem trair a sua paz. Quando você entende isso, a memória deixa de ser ataque e começa a virar informação.
Se essa conversa está colocando palavras em algo que você vive calado, deixe seu like aqui no canal, se inscreva também para continuar recebendo conteúdos que ajudam você a transformar a dor em direção. Agora a parte prática. A mentira popular diz: perdoe e esqueça, mas esquecer nem sempre é cura. Às vezes esquecer é perder o mapa e voltar para o mesmo lugar. Perdão pode liberar você da vingança, mas discernimento impede que você entregue acesso para o mesmo padrão com outro rosto. O primeiro passo aqui é: separe rosto e padrão. Quando você olha para o passado, não fique preso apenas em quem te machucou. Olhe para a mecânica do que aconteceu, como a pessoa entrou, que sinais você chamou de jeito dela, em que momento o seu limite foi cruzado e você sorriu para evitar conflito. Que promessa veio cedo demais. Isso não é para você se culpar, é para tirar a dor do campo abstrato e trazer para o campo da clareza. Quando você enxerga o padrão, a lembrança perde parte do poder. A dor sem leitura vira medo, a dor com leitura vira critério. O segundo passo é: reduza a velocidade. Quando algo acionar a memória, não responda na temperatura da ferida. Levante, beba uma água, mude de ambiente, caminhe por alguns minutos, respire antes de mandar a mensagem. Não para fugir, mas para não entregar a sua resposta ao momento mais ferido da sua vida. A pressa é o lugar favorito de dores antigas. É ali que você acusa antes de perguntar, some antes de explicar, ataca antes de entender, aceita o inaceitável antes de perceber. Imagine que alguém manda: depois conversamos. A sua ferida ouve, você será abandonado. E em segundos você manda 3 mensagens, cobra, pressiona, ou então some para parecer forte. Mas talvez o presente esteja pedindo apenas uma afirmação simples: tudo bem, quando você puder, quero entender melhor. Isso não é passividade, é governo emocional. É dizer para a própria história: eu ouvi o alarme, mas ainda não vi o incêndio. O terceiro passo é confiança em parcelas. Você não precisa abrir a porta inteira para provar que está curado. Cura não é ausência de limite. Cura é limite sem pânico. A partir de agora, deixe as pessoas se aproximarem por evidências, não por discurso. Observe constância, observe reparo, observe como alguém reage ao seu não. Se alguém chega com promessa grandiosa, intimidade rápida, urgência emocional, você não precisa se jogar nem fugir desesperado. Coloque em quarentena emocional, dê tempo, dê contexto, dê pequenas oportunidades de demonstração de caráter. Confiança não precisa ser cheque em branco. Pode ser liberada em parcelas, e isso muda tudo, porque o seu passado deixa de gritar "não confie em ninguém" e começa a dizer "confie com critério", e critério é diferente de frieza. Você pode ser acolhedor sem ser ingênuo, amoroso sem abandonar a si mesmo. O filtro de proteção não serve para impedir todo mundo de entrar, serve para impedir que qualquer pessoa entre de qualquer jeito. Quando aquela cena voltar de madrugada, você não precisa brigar com ela como se fosse inimiga. Você pode dizer no silêncio do quarto: eu reconheço essa imagem. Ela está tentando me proteger, mas ela não vai decidir por mim. E no dia seguinte, transforme a tensão em ação concreta. Bloqueie o contato que reabre ferida. Converse sobre o limite que você vem adiando. Recuse o convite que sempre suga a sua paz. Afaste-se do ambiente onde a sua dignidade precisa implorar para ser respeitado. O passado vira proteção quando gera ação presente. Vira prisão quando gera apenas medo repetido. Voltamos àquela madrugada, 2 da manhã, a casa em silêncio, a mente abrindo a cena antiga. Só que agora existe uma diferença. Você não precisa mais perguntar por que eu não esqueço. Você pode perguntar: que filtro essa lembrança está tentando me ensinar? Essa pergunta muda o lugar do passado. Ele deixa de ser dono e volta a ser professor. Você não precisa apagar sua história para ser livre. Você precisa impedir que ela dirija a sua vida sem a sua permissão. E existe uma continuação importante aqui, porque quando alguém cria filtros de proteção, pode cair em outra armadilha. Tentar controlar tudo para nunca mais sofrer. Tentar prever tudo, resolver tudo, segurar tudo. É sobre essa exaustão oculta que nós vamos falar no próximo vídeo. Como soltar o controle sem surtar. Agora compartilhe esse vídeo com alguém que ainda se culpa por lembrar. E guarde isso. A sua história pode explicar suas reações, mas não precisa comandar o seu futuro. O passado não é uma âncora quando vira discernimento. Ele é um mapa que te ajuda a não pisar no mesmo campo minado outra vez.